Vou começar prendendo o tecido no bastidor, como eu falei ontem. Eu coloco ele bem esticadinho. Como eu fiz esse desenho num tecido grande, eu vou ter espaço aqui, inclusive, para testar a cor. Se vocês não tiverem, eu recomendo que vocês coloquem num bastidor pequenininho, igual eu fiz daquela vez, um tecido para fazer o teste das tonalidades que vocês querem chegar. Um ponto importante é o seguinte: a gente nunca deve, né, pelo menos, pintar áreas vizinhas quando a tinta ainda não está seca. Por quê? Porque a aquarela ela tende a migrar. Então, o que eu recomendo para quem está começando? Pinta uma área, deixa secar completamente. Depois que você acabou de pintar uma área, você pode pintar uma que esteja distante. Por exemplo, aqui eu pretendo usar um tipo de cor no vaso, um outro tipo na flor e outro nas folhas. Mas as folhas, por exemplo, elas vão encontrar com o caule. Então eu não vou pintar em seguida as folhas e o caule. Eu vou pintar as folhas, depois eu vou deixar secar, depois passar as mãos quantas vezes de camadas eu quiser nas folhas, para depois fazer o caule. E a mesma coisa, por exemplo, no vaso e na terra. Eu não vou querer o mesmo tom, então eu vou deixar secar. O ideal é vocês treinarem com o pincel para vocês chegarem o mais perto da linha. O mais perto possível, mas sem passar. Se a área estiver úmida por conta de ter pintado uma camada antes, a tendência é a tinta migrar. Então, o ideal é você pintar uma área, deixar secar, para depois pintar a área vizinha. Por exemplo, eu vou começar pintando o vaso. Para pintar o vaso, eu vou usar a tinta de aquarela escolar, porque a maioria das meninas que me escreveram me disse que vai começar com aquarela escolar. E eu acho que tudo bem. Eu vou pintar um pouquinho da flor com cada tipo de aquarela para mostrar para vocês. Então eu vou coletar um pouco de tinta aqui. Eu coloquei água demais até na pastilha, não precisava disso tudo. Depois eu vou pegar o conta-gotas, pegar água limpa e começar a diluir. Então eu vou diluir bastante para que a tinta consiga a transparência que eu quero. Depois eu vou na bordinha do tecido e vou testar a cor, para eu verificar se é a cor que eu quero. Por exemplo, eu consegui essa cor aqui. Como eu quero um vaso, deixa eu ver se dá pra ver bem. Eu quero um vaso que tenha uma aparência desses vasinhos de barro, eu acho que tá legal, então eu vou usar essa mesmo para começar. Me parece que a diluição já tá boa. Como o vaso é grande, mas eu vou por enquanto fazer uma camada só, depois eu não sei se eu vou querer escurecer e tal, eu vou deixar assim mesmo. Então lá vamos, né? Como eu disse ainda há pouco, é bom treinar a mão para perceber quando você consegue chegar mais pertinho da linha que você desenhou. Quanto mais pertinho você chegar, mais você vai conseguir fazer um trabalho detalhado, assim, com um resultado que fique mais perto do perfeito. Deixa eu dar outra dica para vocês. Por exemplo, vocês colocaram a tinta aqui, perceberam que ela ficou meio empoçada? Você seca o pincel no tecido e vem com ele seco, ó, e vocês conseguem recuperar a tinta que vocês colocaram em excesso. Olha só, quando eu fui demonstrar agora, sem querer, eu deixei respingar. Venho com papel e passo em cima sem esfregar. A história da luz que eu falei, eu não vou trabalhar agora, porque agora é a primeira camada. Então, por enquanto, eu vou só pintar ela, esse vasinho todo uniforme mesmo.
Não vou ultrapassar a linha, porque depois eu vou fazer a terra mais escura. Vim o mais perto, ó, sem querer, já percebi que passou um pouquinho ali perto da terra. Então eu vou vir com o papel toalha, dobrar uma pontinha bem pequenininha, bem fininha e pressiono no local onde eu quero retirar, ó. Dá pra ver que o papel toalha sai com a cor da tinta, porque ele captura mesmo essa tinta que você quer, que você percebe que passou. Como eu tô com a tinta bem diluída, se você perceber, ela tende até a se espalhar mais. Não estou usando um pincel tão pequenininho aqui, porque eu acho que esse aqui é um pincel mais próximo do mediano, que eu sei que é o que a maioria de vocês tem. Mas aqui eu tenho uns pincéis mais fininhos, eu até preferiria usar eles. Mas eu vou fazer com esse aqui mesmo para ficar mais próximo para todo mundo. Tem que ter bastante cuidado com a mão nesses cantinhos. Mas vai fazendo com calma. E se ultrapassar também tudo bem, gente, porque dá para limpar depois. É só vir com papel toalha, bem devagarzinho e retirar os excessos. Certo? Primeira camada do vasinho. Então tá aqui. Agora eu vou preparar um pouquinho de verde com a água limpa. Pegar um pouquinho de água aqui e colocar no verde dessa outra aquarela. Esse verde é bem forte. Eu já usei ele para várias... Aliás, a aquarela é uma tinta que rende muito, né? Vocês veem, eu já usei muito essas pastilhas e olha como elas ainda têm muita quantidade. Nem parece que foram usadas quase. Depois eu vou diluir. Eu já vendo aqui, já sei que não é exatamente o tom de verde que eu quero para fazer as folhas. Não tá muito forte, né? Eu quero um verde mais escuro, que se aproxime mais de uma folha real. Então eu vou testar esse verde, vou perceber o que eu estou estranhando nele e aí vou começar a trabalhar com escurecer ele um pouquinho. Para eu escurecer aqui, eu vou usar um marrom, que eu sei que o marrom me ajuda a escurecer o verde sem a força do preto, porque o preto eu acho difícil conseguir o tom que se quer escurecendo com preto, porque o preto tende a deixar tudo muito escuro. Você tem que ter uma regulagem assim muito adequada da quantidade. Provavelmente agora ele está se aproximando do que eu quero. Ó, já gostei, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui era o verde inicial, puro, e aqui já é o verde com a misturinha do marrom, ó. Ele já se aproximou do tom que eu queria, então eu vou usar esse verde desse jeito. As folhas são bem delicadinhas, então eu venho com o pincel e começo a aquarelar. Como é a primeira camada, eu vou passar na folha toda.
Se eu percebo que a tinta passou um pouquinho, eu vou lá e retiro com papel toalha. Quanto mais perto da linha a gente vai pintando, mais o risco de ultrapassar a gente tem. Como o resto do tecido está todo seco, porque eu não umedeci nada, é fácil retirar. Se esse tecido tivesse, se essa pintura fosse num úmido sobre úmido, ou seja, se tivesse parte do tecido umedecidas fora da área que eu estou pintando agora, essa tinta ia migrar e ia ficar impossível de capturar. Ó, essa folhinha aqui, ela já encontra com marrom, então eu não vou pintar ela toda. Na verdade, eu não ia nem começar, mas eu perdi a atenção por conta de estar filmando. O ideal é deixar ela para pintar depois que o marrom estiver completamente seco. Não tiver o risco de migração. Eu vou deixar ela assim. Agora eu vou preparar com a tinta em bisnaga uma cor para a gente fazer a flor. Como eu já expliquei antes, quando a gente vai fazer com a bisnaga, a gente põe bem pouquinho, porque é uma tinta que rende muito. E coloca a água para diluir bem, para o pigmento não ficar com um pedacinho, né? Para a tinta não ficar embolada. A mais difícil de diluir é a bisnaga, porque ela demora um pouquinho a diluir completamente. Olha como a cor fica viva ainda, mesmo colocando essa quantidade de água. Vocês viram que eu botei bem pouquinha tinta. Vou testar a cor para ver se é mais ou menos o que eu quero. Talvez pela aparência, eu acho que talvez tenha que diluir um pouquinho mais essa tinta. Vamos ver. Vou diluir mais um pouquinho, que eu ainda achei forte. Quero que ela fique mais transparente, mais clarinha, mais delicada, mais perto de um lilás. Agora eu já gosto. Nessa primeira camada da flor, eu também vou fazer como fiz embaixo, uma tinta mais uniforme, sem me preocupar com a questão da luminosidade que eu falei com vocês ontem. Porque isso eu vou conseguir ganhar nas camadas. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque eu poderia secar com secador e fazer várias camadas seguidas, mas eu não vou fazer isso hoje, porque hoje é domingo, a Alicia tá em casa o tempo inteiro. Quer dizer, em casa ela tá todos os dias, mas ela normalmente tem aula online, então ela tá ocupada. Hoje não, hoje ela tá livre. Eu não quero passar também muitas horas aqui. Então a primeira camada vai ficar mais ou menos assim. Depois a gente vai trabalhar a luz, como eu falei. Então, e a gente vai trabalhar a luz nas camadas. As daqui de baixo eu vou fazer mais camadas para ficar mais escura, né? Como se estivesse mais na sombra. E as de cima eu vou fazer mais clarinhas. O caule eu não vou começar agora, porque eu vou deixar ele para aquarelar quando o resto estiver totalmente seco. Então, por enquanto, eu vou fazer isso aqui. E aí, ou mais tarde, se eu conseguir, ou amanhã, eu faço a próxima camada. Eu confesso para vocês que eu percebi que eu deixei escapar mais a tinta do que o meu habitual dessa vez, mas eu acho que foi porque eu tô preocupada com filmar e tudo tá mais difícil. Espero que a imagem tenha ficado melhor do que ontem. Eu coloquei uma montanha de livros aqui para apoiar o telefone. Acho que ficou melhor. Tá bem, meninas? Daqui a pouco a gente continua ou amanhã.